Eu odeio roupa neutra e eu acho que depois desse vídeo você vai odiar também. Você já reparou que nos últimos anos as cores foram sumindo do nosso guarda-roupa? Das vitrines, das decorações de casa. De repente, tudo ficou bege, cinza, branco, no máximo um preto, indo ali para aquele tom de neutro chique. Agora, para completar essa tendência, a Pantone ainda me escolheu um tom de branco como a cor símbolo de 2026. E por mais que você goste de branco, eu vou te provar o quanto é problemático a gente usar tudo neutro, decorar tudo de bege, colocar tudo branco, meio morto assim, meio apagadinho, como as coisas estão caminhando para ser. Oi, eu sou Tá Curado, sou consultora de imagem e estilo, especialista em análise de coloração e visagista. E aqui você aprende a transformar seu estilo em marca pessoal. Como eu estava falando ali no início do vídeo, a Pantone escolheu uma cor que não é cor, porque na verdade, tecnicamente dizendo, o branco é a ausência de todas as cores, para representar a cor de um ano. E o ano de 2026 aparentemente vai ser representado por um tom neutro de branco que a Pantone chamou de Cloud Dancer, ou naquele marketing romantizado de dançarino das nuvens. Tem todo ali um marketing ao redor de relaxamento, de calma, de tranquilidade, que na teoria faz até sentido, mas a gente precisa ter um olhar crítico sobre tudo que chega assim muito embutidinho pra gente só engolir. A escolha da cor, né, da Cloud Dancer, desse branco mais suave, que é um branco suave pra quem não sabe, é aquele branco que não é o branco puríssimo. Ele tem ali uma mistura um pouquinho amarelado, um pouquinho rosado, pra ser neutro. E neutro vai combinar com mais pessoas, com mais situações. E é exatamente esse fato dele ser super mega hiper neutro que incomoda, e eu vou te explicar ao longo desse vídeo por que você precisa ficar incomodada com tanta neutralidade junta. Porque, assim, a gente olhando de fora, parece que é só moda sendo a moda, né? Mas isso é muito mais que tendência. Uma escolha tão icônica, né, como essa feita pela Pantone, demonstra, na verdade, um diagnóstico da época que a gente tá vivendo. Porque quando a sociedade inteira começa a realmente apagar, sumir com as cores, tem algo muito profundo acontecendo ali debaixo dos panos. E é sobre exatamente isso que a gente vai conversar hoje. E não, antes que você me odeie, eu não odeio neutros. Eu adoro usar neutros, só que eu acho que tanta neutralidade reflete muito o humor que a gente tá vivendo ultimamente. E para não contar a fofoca picada, eu já vou adiantar para você que existe uma outra cor escolhida como cor do ano que está fazendo oposição ao branco Cloud Dancer da Pantone. Para quem não sabe, a Pantone é uma referência mundial em cores e ela é famosa por padronizar cores, que funcionam como uma linguagem universal de cores. Inclusive, elas são cores que recebem números específicos para que esse mesmo tom seja o mesmo tom em qualquer parte do mundo, quando eu preciso me referir a esse tom. Isso é muito interessante para marcas, por exemplo. Mas ela não é a única no mundo que faz isso. Nós temos uma outra concorrente grande também que faz frente à Pantone, que é a WGSN, que junto com a Coloro, também forte nesse mercado, escolheram uma outra cor super icônica, ali que caminha para um azul pavão e que vem puxando uma história completamente diferente desse engodo aí de calmaria para 2026. Ou seja, é uma história que pode fazer muito mais sentido para o ano que a gente vai viver. E eu vou te mostrar por quê. Mas antes da gente mergulhar fundo nesse mundo das cores, que influencia sim e muito a moda, mas também influencia o mundo do marketing, da arquitetura e tudo que trabalha com cores, já faz aí o combo que ajuda o YouTube a não sumir com meus vídeos da sua tela. Curte, se inscreve no canal se você não for inscrita e já ativa o sininho, que é pra você ser notificada de tudo que eu fizer aqui nesse YouTube. E se tiver uma opção de hypar também, dá seu hype aqui pra mim, ele é gratuito e ele ajuda o YouTube a entender que o meu conteúdo tá valendo a pena. E por último, mas não menos importante, um aviso. Se você quer aprender a usar as cores como uma linguagem estratégica na sua imagem, e não só para ficar mais bonita, mas para comunicar quem você é realmente, minha análise de coloração e, claro, a consultoria de imagem também estão com a agenda aberta. Para você falar comigo, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Você vai me chamar lá, vai falar diretamente comigo no WhatsApp, vai me contar o que você precisa e eu vou indicar qual o serviço que eu presto ali que melhor atende o seu momento. Mas vamos lá. A Pantone, quando lançou a cor lá, Cloud Dancer, como um branco suave,
suave, etéreo, quase como um sussurro de luz difusa pra gente ser um pouco mais poético. Mas, na verdade, a polêmica toda não é exatamente com relação ao branco. É também. Mas é muito mais sobre o momento em que esse branco aparece. Se você for pensar bem, nos últimos anos, a gente viu um boom do quiet luxury, um boom da estética do bege, do off-white. Junto com isso, os tons mais vibrantes acabaram sumindo das vitrines. E tudo começou a parecer mais padronizado, mais certinho, mais tradicional, mais silencioso, mais previsível. A gente até teve uma pequena reação ali no finzinho da pandemia, mas logo depois, meu amor, veio crise econômica, guerras e assim, parece que um burnout coletivo generalizado. E a moda, na história, na verdade, sempre que existe um forte movimento para algum lado extremista, a moda sempre corre para o outro. Enquanto a gente via tudo acontecendo, né? As coisas ficando cada vez mais sérias, as crises surgindo, é como se as pessoas ficassem mais austeras. E esse movimento de usar as cores retroagiu. Se você for pensar, é como se a gente estivesse buscando também na nossa vida um pouco mais de segurança visual. E diante de tudo que já tá rolando no mundo de novo, tem um ápice que a gente pode chamar de visual seguro, é o branco. E aí, oficialmente, a Pantone divulgou o Cloud Dancer, inclusive com uma campanha super bonita, com uma moça toda vestida de branco, como se estivesse dançando ali um balé, enfim, flutuando nas nuvens. Eles associaram essa imagem super fluida com a mensagem de calma, de clareza mental, de reset mesmo, assim, de um recomeço. E lá no fundo, se você for buscar na sua cabeça, um pouquinho de ordem. E sim, existem vários estudos científicos que abordam a psicologia das cores, inclusive dentro da neurociência, que confirma essa visão do branco. Não é uma cor negativa. De maneira geral, esses estudos comprovam que ambientes mais claros, com pouco contraste, acabam diminuindo a nossa sobrecarga visual, né? Ele deixa a gente menos estimulado. E é por isso que, se for pensar, a gente encontra muito branco, muito tons clarinhos, né? Nessa pegada aí neutra, off, e enfim, em consultórios, em spas, e nessa arquitetura moderna, meio clean, meio minimalista, que tá super em alta. E a ideia central é realmente parecer um ambiente calmo, tranquilo. Só que, como eu disse, que a gente precisa desconfiar de tudo que vem muito enlatadinho, só pra gente engolir, existe aí uma segunda camada no significado oculto desses tons que são muito claros, muito neutros. E é aí que a coisa começa a ficar interessante. Mas antes da gente continuar, me conta aqui nos comentários, você é do time neutros ou do time coloridos aí quando a gente tá falando de roupa? Se eu abrir seu armário aí agora, eu vou achar mais peças de roupas branca, bege, no máximo ali um pretinho básico, ou eu vou encontrar realmente cores de verdade, cores coloridas no seu armário. Voltando aí para esse mundo dos neutros, historicamente falando, sempre que o mundo entra em crise, sempre que acontece alguma coisa que vai mudar drasticamente a realidade, que vai influenciar politicamente, que vai realmente mexer com as estruturas que estão estabelecidas, a gente percebe que a moda e o mundo de forma geral, as outras áreas que abraçam as cores, acabam recorrendo ao mundo dos neutros. É como se fosse um movimento de menos cor, de retração, de poupar. Foi assim na Grande Depressão, que teve um boom de tons sóbrios, depois da Segunda Guerra Mundial. Mais recentemente, teve a crise financeira de 2008 e o caso mais clássico aqui da nossa atualidade, o fim da pandemia, que foi logo quando todo mundo voltou a trabalhar e aí a gente percebeu que esse tempo parado tinha consequências financeiras, políticas e etc. E o que aconteceu até hoje é um boom sem explicação de bege, muito cinza. E agora estão aparecendo os marrons, que também são neutros. E aí você deve estar se perguntando por que isso acontece, né? Eu te explico. Porque dentro da neurociência foi detectado que as cores, elas exigem energia. Elas estimulam o nosso cérebro de maneiras diferentes. Inclusive, a gente consegue manipular a cabeça das outras pessoas dependendo do tipo de cor que a gente escolhe para nossa vestimenta. Porque cada cor tem sua comunicação própria, sua comunicação oculta. E nos desperta, tanto em quem usa quanto em quem está vendo essa cor, reações específicas.
Logo, as cores exigem mais energia ali para serem digeridas, filtradas, interpretadas na comunicação não verbal das pessoas. E aí, o que que acontece quando a gente está cansado e tem mais coisas chamando a nossa atenção? A primeira coisa da qual a gente quer fugir é um estímulo. Pensa que você tá assim com uma bruta dor de cabeça, tá com enxaqueca. Você não vai querer ficar exposta a uma sala extremamente bem iluminada. E a mesma coisa acontece. Não é nem que existe um complô, todo mundo ali se organizando politicamente contra as pessoas para dominar a sociedade. Não é nada disso. São movimentos que acontecem naturalmente de retração ou de progressão, dependendo do humor da maior parte da população, né, do humor político-econômico no mundo. A mensagem que a gente tem dos neutros hoje em dia é esse ar sofisticado, o que não deixa de dar certo. No entanto, essas paletas neutras, dominantes que a gente conhece, tem uma mensagem histórica bem preocupante. Se a gente for revirar o passado aí, a gente vai perceber que o neutro já teve inúmeras vezes a função de padronizar, de dominar contrastes, de controlar a expressão e de estabelecer o que é adequado. Tem uma autora americana, ativista, ela explica numa das obras dela como essa estética clara e minimalista pode acabar funcionando como uma ferramenta de apagamento de expressões marginalizadas. Ou seja, quanto mais essa estética do clean se torna dominante, mais ela acaba exigindo conformidade. Você pode ver, por exemplo, que na América Latina, que a gente é bastante miscigenado, é comum essa explosão de cores. Essa forma típica de nos vestir, de decorar a nossa casa, de consumir cores de forma geral, acaba ficando um pouco mais apagada com essa repressão, com essa obrigatoriedade de usar neutros. E não é que todo mundo vem aqui te forçar a colocar uma roupa neutra, não. Mas quando você vai nas lojas, especialmente nessas lojas de rede, que são responsáveis por popularizar a moda, o que a gente vê ali dentro é realmente uma sequência de neutros infinitas. E é difícil a gente encontrar uma peça com cor, por exemplo. E o branco, especialmente esse branco absoluto, o branco puríssimo, que não é o caso exatamente do Cloud Dancer, que é neutro, acaba sendo uma estética da conformidade máxima. De forma geral, as cores muito saturadas acabam ativando as pessoas emocionalmente. E sim, essa estética de baixo estímulo pode ser sim muito terapêutica. Mas o problema é quando isso passa a ser um padrão estabelecido, porque a mensagem deixa de ser calma e tranquilidade para ser desligamento, falta de opinião, anestesia, silêncio. Isso é preocupante. De maneira geral, quando eu olho para uma cor como a Cloud Dancer, não é uma cor feia, mas ela é uma cor que ela me traz uma sensação muito forte de que a nossa sociedade está exausta de coerção estética. Inclusive, se você for pesquisar, outros padrões estéticos problemáticos estão em alta também. Esses padrões são praticamente excludentes. Por exemplo, tá voltando a era da magreza extrema e que foi uma moda muito presente nos anos 90. Também traz esse estado de repressão em alta. O mundo inteiro está saturado de informação. Hoje em dia a gente consome informação o tempo todo. Aqui no YouTube a gente ainda consegue ver um vídeo com um pouco mais de profundidade, a gente consegue separar um tempo para não ter informações tão rasas. Mas de maneira geral, nas outras redes sociais, o que a gente observa são informações cada vez mais curtas, mais rápidas, às vezes realmente ali áudios acelerados o tempo todo, e superficialidade, nada aprofundado, tudo muito rápido, muito fútil, muito instantâneo, só para você consumir aquilo. E aí você vai passando de um vídeo para o outro e no final do dia você já não sabe mais, você não consegue se lembrar de uma mensagem desses vídeos que você viu. E aí, o que realmente a gente percebe é que o mundo está entrando numa fase de poupar energia para qualquer coisa. A gente está tão saturado que até mesmo a nossa energia emocional, a nossa energia de senso crítico está sendo consumida. E para falar a verdade, eu trouxe esse papo todo num vídeo na minha outra rede social, lá do Zuckerberg. Vou deixar aqui o meu perfil para que, se você quiser ver esse vídeo, você pode ir lá. Eu lancei esse vídeo nessa mesma mensagem daqui, com medo das pessoas me taxarem como louca. E esse vídeo deu muito certo, porque não é uma opinião comum, mas meio que as pessoas despertaram para o que eu estava tentando dizer ali dentro. E uma prova de que eu não estava ficando louca foi quando teve uma contra-resposta ali da WGSN para a cor do ano. Porque existe realmente um outro grupo
que estava ligado nessa mensagem. Então aqui nesse ponto, a discussão começa a ficar mais interessante, porque não parece que é tudo uma grande conspiração. Tem outras pessoas grandes que estão observando a mesma coisa. Então, enquanto a Pantone escolheu lá seu branquinho básico, a WGSN e a Coloro escolheram para 2026 um tipo de cor completamente oposta. Eu vou deixar aqui para você ver, mas é um azul que é muito conhecido aí no mercado como azul pavão. Ela foi lançada com o nome de Transformative Tail, um tom que mistura azul com verde, e ao mesmo tempo em que ele é profundo, ele é vibrante quase, e traz quase uma eletricidade ali. E essa escolha para mim faz muito mais sentido sociologicamente falando, porque ela é uma cor de reação, é uma cor de retomada, e principalmente é uma cor que só realmente uma pessoa que cansou de ser apagada, de ser neutralizada, usaria. Aliás, me conta aqui, o que você acha dessa cor? Você tem coragem de usar ou já usou um azul pavão? E o detalhe é que é azul pavão por causa do pavão mesmo. Eu vou deixar aqui a comparação. Parece aquele tom da pena do pavão que fica ali, bem característico. E de maneira geral, já que a gente falou sobre o impacto do branco, né, no nosso cérebro, esse azul pavão traz uma comunicação que os tons azuis esverdeados trazem de maneira geral, que é como se fosse uma renovação, mas de maneira ativa. Desperta clareza mental, criatividade, é uma cor que transmite bastante poder, também transmite profundidade e intensidade. Você nunca vai olhar para uma pessoa que está usando um azul pavão e vai pensar que essa pessoa é uma pessoa neutra, uma pessoa que está em cima do muro. Com certeza, ela é toda trabalhada na opinião. A gente pode dizer que é uma cor que não pede licença e que sim ocupa bastante espaço. Se a gente for trazer isso para a imagem pessoal, que é o meu território, vamos falar sobre isso agora, esse tom é simplesmente brilhante, porque ele também é um neutro colorido, então ele ilumina vários tipos de pele. Nem as peles mais quentes, nem as peles mais frias vão ficar realmente desvalorizadas com esse tom. Ele funciona também muito bem para alto e para baixo contraste. Comunica também, pela imposição que traz, né, para a imagem, a autoridade, mas de uma maneira que não afasta, de uma maneira muito suave. É muito mais democrático que a cor preta. Eu já deixei um vídeo aqui antes, uma live, na verdade, em que eu explico por que o preto não é um tom neutro e por que ele não combina com todo tipo de cor. Tem gente que acha, por exemplo, ali que tem uma bolsa preta, um sapato preto, tá salva, né? Dá pra usar com tudo, durante o dia, durante a noite, com cor clara, com cor escura, e não é por aí. Eu vou deixar linkado aqui no vídeo, se você quiser ver esse vídeo específico em que eu explico isso, é só clicar em alguma parte da tela aqui. E também esse tom de azul esverdeado, ele devolve energia, não só para o rosto, mas para nossa comunicação. Emocionalmente falando, quando a gente põe esse tipo de cor no nosso visual, a gente está trazendo uma mensagem de: oi, gente, eu existo, eu tô aqui, olha para mim. Chama atenção de uma maneira boa. E se depois dessa conversa toda sobre cor, você já tá pensando aí, meu Deus, como é que eu vou saber o que uma cor diz, o que uma cor não diz? Como é que eu vou saber se uma cor funciona para mim ou não? Calma, respira e para tudo tem uma solução. Eu, por exemplo, faço análise de coloração à distância. Basicamente, eu envio os meus lencinhos aí para sua casa, a gente marca uma sessão online e eu te oriento, a gente capta essas imagens e você devolve esse lenço para mim, tudo incluso ali no valor da coloração, sem nenhum gasto extra. E a partir disso eu vou te analisar. E dentro dessa análise você não descobre só uma cartela de cores que te favorece. O método que eu trabalho é um método personalizado que vai te permitir ter 1, 2, 3. Tem gente que tem até 4 cartelas que é possível usar de uma forma muito harmônica. Para quê? Para não te deixar engessada em cores. Porque olha, eu não sei se você sabe, mas cabeleireiro, vendedor de loja e tudo que mexe diretamente com cores detestam consultora de imagem, porque a cliente vai lá, faz a análise de coloração e aí fala, quando chega na loja, que a consultora de imagem não deixa ela comprar aquela cor ou que ela só vai comprar se for da cartela dela. Então, isso não acontece por aqui. Pelo contrário, eu te mostro as cores que te valorizam e te ensino a como usar as cores que, na teoria, não te traria tanta harmonia. Ali dentro também a gente tem todo um estudo aprofundado da psicologia das cores. É nessa análise de coloração também que eu vou te mostrar como manipular a cabeça das pessoas usando as cores certas para cada tipo de comunicação que você quer transmitir com a sua imagem. Então, é um pacote excelente para quem tem vontade de melhorar a própria imagem. E detalhe, quando você está usando a cor certa, né, quando a gente descobre ali qual é a nossa cartela de cores,
a gente acaba se sentindo mais bonita. É muito comum, por exemplo, quando a pessoa passa a usar as cores corretas para sua beleza, não ser necessário usar tanta maquiagem, porque a pele não fica tão manchada, a olheira diminui, a sensação de cansaço. Então, assim, é só o sucesso. Você ficou interessada? Eu vou deixar o meu contato aqui na descrição desse vídeo. É só clicar no link que tá aqui e você fala comigo diretamente ali no WhatsApp. Se esse vídeo tá fazendo sentido para você até aqui, eu vou te pedir para você já me deixar um like e se inscrever nesse canal se ainda não foi inscrita, porque eu tenho certeza que os vídeos que eu já postei e os vídeos que eu vou postar vão ser muito úteis para você aí, se você é uma curiosa do mundo da moda. E já manda esse vídeo também para aquela pessoa que acha que cor é só frescura, que cor é só cor. Tenho certeza que isso aqui vai mudar a visão que ela tem sobre esse universo. Mas antes da gente ir embora, pra gente fechar bem esse vídeo, eu acho que vale super a gente amarrar essa reflexão que foi feita até aqui de uma maneira mais profunda também. Basicamente, a escolha dessas cores, né, a Cloud Dancer como a Transformative Tale, elas mostram como a gente tá dividido em grupos muito duais, né? Basicamente, essas cores juntas contam a história do mundo em 2026, que é uma geração que tá super cansada, mas que tá pronta para poder reagir. E o mais legal desse vídeo, na minha opinião, por isso que eu trouxe ele para cá hoje, não foi só para mostrar para você esse mundo oculto das cores, que realmente é impressionante e particularmente que eu gosto muito, mas também para que você tenha esse senso crítico na próxima vez que você for vestir um look, seja ele neutro, seja ele colorido, para você começar a pensar: nossa, será que eu tô transmitindo que tipo de mensagem com essa cor que eu escolhi? Novamente, se esse vídeo te fez pensar, eu vou te chamar a se inscrever nesse canal, a deixar o seu like, a ativar o sininho para você ser notificado a próxima vez que eu fizer algum tipo de movimento aqui na plataforma. E também a me contar, você é mais do time branquinho suave ou azul pavão? Me conta aqui. Eu sou do time azul pavão. Muito obrigada por estar aqui, foi um prazer. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!